A cada dia surgem mais avistamentos de fenômenos OVNIs. As histórias se multiplicam. Os militares denunciam casos. Devido à possibilidade de existir vida em outros planetas, podemos dizer que nos visitam? Alguma coisa está para acontecer. Os indícios mostram que a verdade está cada dia mais perto. Contato extraterrestre. Argentina, 1995. Um piloto está prestes a aterrissar um grande avião de uma companhia com 130 passageiros quando vê um OVNI que coloca o voo em risco e o obriga a abortar a aterrissagem. Próximo a ele, um piloto militar que se aproxima no mesmo aeroporto vê o incidente desde o ar. México, 1983. 4 pilotos e engenheiros são testemunhas de que um OVNI iluminou a cabine do avião. Chile, 1997. Um piloto militar, um piloto civil e a torre de controle detectaram um OVNI que os obrigou a realizar uma manobra evasiva para evitar a colisão em pleno voo. O incidente é tão sério que é criado um organismo oficial dedicado a investigar o fenômeno, o que acaba gerando uma série de anomalias. México, 1994. Um controlador aéreo de um dos maiores aeroportos da região muda seu ponto de vista sobre o fenômeno depois que um avião colidiu com um OVNI. O fenômeno é visto do ar e da terra. A quantidade de casos de OVNIs vistos pelo pessoal da aeronáutica civil e militar, presenciados dos aviões e das torres de controle, se multiplicam dia a dia. O mistério sobre esses incidentes é tão grande como o fenômeno em si. Entretanto, esses casos aportam uma visão insuperável dessas manifestações. Se trata de testemunhas privilegiadas que sabem observar os céus e permitem ter um acercamento único desse fenômeno. Por que existem tantos casos? Porque muitos dos envolvidos nesses incidentes temem contar suas experiências. Os incidentes que envolvem OVNIs e aviões apresentam uma série de variáveis muito importantes e fascinantes. Testemunhas qualificadas, registro de evidência por aparelhos específicos para detectar objetos que voam e investigações oficiais que nem sempre vêm à tona. Mas, principalmente, podem colocar os voos em risco? Há relatos de pilotos que avistaram luzes e objetos que não puderam identificar. É claro, porque agora tem mais testemunhas nos céus com ponto de vista claro e de melhor vantagem. Sabemos que está presente, fora e dentro do espaço aéreo controlado. Inclusive foram vistos saindo do mar. Há alguns países, na Europa e na Ásia, que dizem que as operações aéreas foram afetadas. Então é por isso que é importante que nós saibamos do que se trata. Ninguém sabe o que é o fenômeno OVNI. Esses governos sabem que o espaço aéreo está sendo violado por naves que eles não conseguem controlar, não conseguem falar quando vão aparecer ou quando vão embora. Eles estão absolutamente sem poder para fazer qualquer coisa. E isso é uma coisa que nenhum governo quer admitir aos cidadãos, que eles não têm nenhum controle da violação do espaço aéreo. Esse fenômeno te atinge, te desafia quanto à sabedoria que deve ter como profissional da aviação. E tem que fazer as perguntas necessárias. Aí é quando percebe que isso é um perigo. A gente fala com os pilotos na sala da equipe quando a gente entra, especialmente com os ex-militares. Eles têm histórias para contar. Eu falo que talvez 80% deles já viram alguma coisa, mas eles nunca contam para ninguém. Acredito que o fenômeno deve ser estudado toda vez que possa interferir em operações aéreas. Mas me dá a impressão que se manifesta para que justamente possamos vê-lo, sem interferir em nossa operação aérea. O fato de não controlar faz com que o risco aumente. Então eu vou, mas há objetos em minha rota de voo que ninguém tem controle, domínio sobre eles. É um absurdo, não? Íamos com um avião, acendíamos e apagávamos as luzes. Com o OVNI, e ele reduz a dimensão da luz, ficando uma luz plana e fina. Tomara que não haja um incidente com esse tipo de objetos que voam por onde eu estou passando. Todos os controladores de tráfego aéreo, pela sua profissão,
talvez tenham passado por mais de uma situação digna de mencionar. Percebi que os OVNIs sempre estiveram ao lado da aviação, tanto civil como militar no México. Se a maioria das pessoas percebe que o OVNI está voando o tempo todo e não podemos fazer nada para detê-lo, haverá muitas pessoas com medo por aí. Enrique Colbeck Vergara é um controlador aéreo mexicano que trabalha há mais de 30 anos na área. Entretanto, foi a partir de uma experiência a qual um avião colidiu com um OVNI, quando ele mudou para sempre sua visão a respeito do fenômeno que os cidadãos mexicanos denunciam quase diariamente, abordando-o desde um enfoque de segurança aérea. Antes eu não prestava atenção no fenômeno. Era algo muito distante, como normalmente nós humanos fazemos, até que algo me aconteceu e me fez refletir. Enrique Colbeck Vergara é controlador de tráfego aéreo em um dos maiores e mais movimentados aeroportos do mundo. Naquela época eu controlava uma aeronave que fazia um voo doméstico de Guadalajara para a Cidade do México. Era um DC-9 e meia hora antes que essa aeronave chegasse à área terminal da Cidade do México, tínhamos recebido várias ligações de várias pessoas que estavam vendo um objeto que estava sobrevoando o edifício. Um investigador do fenômeno OVNI também obteve essa informação e decidiu subir a um terraço próximo para tentar captar o OVNI com sua câmera. Não vi absolutamente nada. Até às 8, 9 da noite. No transcurso da noite, pude ver um objeto acima do Hotel do México. Era um objeto luminoso. Nós éramos os únicos que não sabíamos deles. O capitão Raimundo Cervantes Ruano se aproximava de um avião DC-9 e não tinha visto as luzes que sobrevoavam o lugar. Me aproximei ao máximo para aterrissar e acionei o trem de pouso. No transcurso que o trem de pouso vai baixando, eu sinto um impacto debaixo da cabine e imaginei que provavelmente um pneu tinha furado ou algo tinha acontecido com o trem de pouso. Declarei estado de emergência porque acreditei que foi atingido por um helicóptero desses de telejornais que ficam sobrevoando a Cidade do México. Alguém falou ao capitão para fazer contato com a torre para saber o que o atingiu, coisa que não sabíamos. Mas alguém fez a conexão e então comuniquei para o capitão. E nesse intervalo de que havia comunicação dos serviços da empresa conosco, nos ligaram do centro para nos informar que algumas pessoas tinham visto que uma aeronave tinha sido atingida por uma luz e tinha desaparecido. Eu consegui ver 2 sinais primários que não dei importância porque podiam ser tráficos de baixa altura na área de Toluca, no aeroporto de Toluca. Da mesma forma que esses sinais apareceram, eles desapareceram, mas o extraordinário é o que já tinha sido reportado antes. Que na área em que eu trabalhava, todo mundo achava que tinha batido em algo e todos começamos a nos preocupar. Eu não vi nada. Não vi nada porque nesse momento em que fazia a volta, eu tive que olhar para meus instrumentos, fazer meus ajustes. O avião vinha voando com piloto automático, então, na hora do impacto, eu estava olhando meus instrumentos. Não vi nada. Na verdade, me assustei porque eu tinha o controle dessa aeronave. O capitão me perguntou preocupado. Ele disse, o que bateu em nós? E eu comentei com ele que, infelizmente, não tínhamos nada do tráfego, que não sabíamos se tinha batido em alguma antena, algum helicóptero ou algo desse estilo. Declarei estado de emergência e avisamos a torre de controle que íamos sobrevoar a pista a uma altura em média de 30, 50 metros, com o trem de pouso. A experiência de 1994 mudaria para sempre a opinião de Colbeck sobre seu trabalho. O que aconteceu na noite de julho de 1994? Contra o que o avião bateu? O que as câmeras registraram? E os peritos da aeronave? Nos aeroportos civis e militares, os pilotos e controladores aéreos denunciam incidentes os quais não têm nenhuma explicação. A partir dos seus testemunhos, criaram órgãos dedicados a investigar o fenômeno OVNI. O que os motiva a estudá-los? Os pilotos e controladores são testemunhas qualificadas? Por quê? Bem, porque para nós, os relatórios dos pilotos, dos engenheiros, de controladores de voo, de mecânicos ou tripulantes são muito importantes, porque são pessoas treinadas para ver o céu, para entender fenômenos atmosféricos, que conhecem física, meteorologia, portanto é bastante difícil dizer que presenciam algum fenômeno natural como um OVNI. Por isso, os pilotos para nós são testemunhas-chave.
Bem, milhares de pilotos estão juntos no ar por cerca de 24 horas por dia em todo o mundo. Eles são treinados. Geralmente são pessoas que podemos confiar em seus julgamentos. Se um operador de radar se manifesta ou algo assim, não tem que ser investigado porque já é considerado um fato. Porque são pessoas que são avaliadas constantemente. São pessoas que estão qualificadas em todo sentido. São confiáveis. São pessoas treinadas que ainda têm a capacidade de poder discernir em poucos segundos se um tipo de aeronave é conhecida. Então, quando um piloto faz uma denúncia, seja por frequência ou posteriormente faz um relatório, é porque descartou todas as possibilidades, tanto de aeronaves como de fenômenos que ele conheça. Na noite de julho de 1994, um OVNI foi visto perto do aeroporto de Benito Juárez, na cidade do México. Henrique Colbeck Vergara era o responsável pelo controle aéreo quando o incidente aconteceu. O piloto Raimundo Cervantes Ruano, pilotando um avião DC-9, estava realizando manobras de aterrissagem quando sentiu um impacto na nave e decidiu declarar estado de emergência ao voo. Esta aeronave estava voando baixo para observar o trem de pouso, que aparentemente estava tudo normal. Finalmente iniciou sua aproximação. Pois seria uma aterrissagem normal, e se fosse necessário eu lhe avisaria, para que houvesse uma retirada de passageiros. O impacto que tinha sentido no avião forçou o capitão a realizar uma aterrissagem de emergência que, entretanto, resultou exitosa. Começaram a revisar e uma das linhas de hidráulico aparece como um corte, como se tivesse sido feito com uma faca. Mas cortado de uma forma totalmente simétrica, não? Então o pessoal de manutenção e eu nos perguntávamos o que tinha acontecido. Efetivamente, no momento de aterrissar o DC-9, ele tinha sido atingido por um objeto voador não identificado e colocou em risco tanto a tripulação, os comissários, assim como todos os passageiros que voavam naquele avião. Os investigadores lembraram o fenômeno OVNI que esteve presente no edifício do World Trade Center há várias horas antes e quando o avião estava em plena manobra de aterrissagem. Os que conversaram conosco mencionaram que ali estava voando algo que foi visto por muita gente, que além disso foi filmado e que nós não tínhamos contato visual e nem contato por radar. Isso tem uma explicação lógica. Quando uma aeronave ou uma nave que está voando estática se mantém sem movimento, o próprio computador eliminador de sinais fixos o elimina, porque supõe que é uma montanha, um edifício, etc. Se não foi um helicóptero nem uma antena, contra o que poderia ter se chocado o avião que comandava Raimundo Cervantes Ruano. Chegamos à conclusão de que, provavelmente, foi um choque de energias, não um choque físico, como quando uma pessoa leva um choque. A energia do OVNI com a energia do avião foi o que nós sentimos como impacto. E fica o mistério de com que esse aparelho bateu, porque bateu em algo, isso é um fato. O fenômeno OVNI é uma realidade em muitas das operações aéreas. Mas esse tipo de incidente coloca os voos em risco? O risco é a possibilidade de que essa aeronave tivesse vindo à Terra, ainda mais por ser um fenômeno desconhecido e nem reconhecido em meu país. Porque eu ia supor qualquer coisa, menos que um objeto estranho tivesse batido com uma aeronave e a tivesse derrubado. E a condição da responsabilidade do controlador ou controladores envolvidos com o voo teria crescido muito. Colbeck começou a perceber que os OVNIs representavam um risco para os voos. Uma ideia que compartilham em órgãos oficiais. O Comitê de Estudos de Fenômenos Aéreos Anômalos, CFA, é um órgão dependente da Direção-Geral de Aeronáutica Civil e foi criado no final do ano de 1997. Cuja missão é recopilar e analisar todos os relatórios antecedentes que tenham a ver com fenômenos aéreos anômalos e que cheguem a, digamos, a estado de investigá-los posteriormente, realizar um relatório para que fique à disposição de qualquer um. Quantos desses casos se tratam realmente de objetos não identificados?
Até o momento, há 70 casos, em 500 mil operações aéreas. Estamos falando de um caso a cada 100 mil voos. Isso representa 0,01%, então o nível de probabilidade é baixíssimo. Poderíamos ter 1 ou 2 situações por ano que requerem algum tipo de investigação ou análise. Não sabemos as consequências se um desses fenômenos bate em uma aeronave em voo, quer dizer. Podemos falar claramente de um acidente com vítimas fatais. Então, se falamos da gravidade, poderia ser gravíssimo. O fenômeno aéreo anômalo é real. Nossa missão específica é ver se isso poderia afetar as operações aéreas. Hoje, o CFAA tem ao redor de 300 casos e 5% não tem explicação lógica nem racional, então passam a ser um fenômeno aéreo não identificado. A estrutura militar aplicada à investigação dos casos permite que os especialistas e cientistas possam ter um controle estrito e controle das denúncias. Dentro dos 32 milhões de quilômetros quadrados que controla a direção aeronáutica civil, nós sabemos exatamente as conversas que há entre os pilotos e os centros de controle. E os pilotos reportam coisas que vêm. Qualquer situação que seja reportada, tanto pelos nossos controladores ou pelos usuários pilotos, imediatamente é informado à CFAA e continua o procedimento habitual. Em 1997, ocorreu um fenômeno estranho em Arica, Chile, que foi presenciado por testemunhas civis desde a Terra. Arica teve vários relatórios nos últimos dias de março do ano de 97. Estamos falando de 30 e 31 e esse caso ocorreu no dia 2 de abril com um avião militar. Um piloto se aproximando do aeroporto de Arica, um avião militar, vê as luzes e isso fica gravado perfeitamente, tem um comportamento bastante irregular e que poderíamos dizer que algo aconteceu. Essa noite eu estava dando instruções a um aluno. Nos primeiros 20 minutos não aconteceu nada de especial. Eu diria que depois de meia hora foi quando tive o primeiro avistamento, enquanto fazíamos as viagens à região oeste da cidade, que é a parte mais escura, e não a região mais iluminada da cidade. O piloto pediu ao mecânico e ao aluno que o acompanhavam na cabina que prestassem atenção ao que viam. Na terceira volta, quando o controlador me chamou, ele me perguntou se eu tinha visto algum objeto estranho, já que tinha recebido várias ligações da cidade, contando que estavam vendo um objeto estranho voando sobre a cidade em direção ao mar. Quando ele me consultou, eu inicialmente respondi de forma negativa, apesar de tê-lo visto. Mas quando ele me disse que ligaram para ele da cidade, sinto que foi uma grande coincidência com as pessoas que estavam ligando desde Arica. Ahora tengo un objeto aproximadamente a las 3 de mi posición. Aquí hay una luz que está un poco más arriba de las últimas luces que tengo hacia el este. ¿Recibe muy bien el tipo de luz? E quando ele me consultou, eu o perdi de vista e cruzou pela frente do avião. Não sei a que distância, mas sempre iluminando em direção ao oeste. Sempre se manteve sobre as últimas luzes da cidade. Justamente por isso é que sempre havia, nunca se confundiu com as luzes da cidade. Ainda mais quando girava velozmente em direção ao oeste. Era muito mais fácil mantê-lo à vista. Esse fenômeno permaneceu por muito tempo, eu diria que uns 30 minutos, ou seja, não durou 3 ou 4 minutos. Sempre foi uma cor amarelo-âmbar, com deslocamentos de direção e velocidades diferentes. Mas o que mais me chamou a atenção foi a velocidade. Se descartaram todas as possibilidades, no sentido de que não era um fenômeno astronômico, não era um fenômeno meteorológico e não era outro tipo de aeronave. Estava no leste e menos de um segundo depois tinha se deslocado para o oeste. Eu não sei a que velocidade estava. Eu não conheço um meio aéreo que possa se deslocar nessa velocidade. Nunca vi isso. O episódio de Arica causou impressão no piloto Sérgio Werner, que ainda permanece sem resposta. Ele sabia que estávamos ali, que éramos os únicos. Não havia mais ninguém voando aquela noite. Não havia mais voos comerciais, pelo menos nesse momento. E toda vez que você voa à noite e está com as luzes de navegação acesas, então é fácil ser visto.
Eu acho que eles nos viam e mantinham a separação de segurança em relação a nós. O caso Arica permanece rodeado de um profundo mistério. Entretanto, não é o único caso nos quais investigadores e testemunhas qualificadas não possuem nenhuma explicação. O incidente ocorrido em Arica em 1997 provou a veracidade do fenômeno e obrigou as autoridades do Chile a tomarem uma decisão inesperada. A direção da aeronáutica redigiu uma declaração indicando que, efetivamente, pessoal aeronáutico e pessoas da cidade tinham visto um fenômeno bastante estranho, que não tinha relação com uma atividade aérea naquela hora e que estava realizando as investigações desse caso. Passaram 9 meses e a direção da aeronáutica então decidiu começar a investigar isso. E então, no final do ano de 1997, foi criado o Comitê de Estudos Aéreos Anômalos. A partir desse trabalho da CFAA, outros pilotos e controladores se animaram a contar suas experiências e apresentar evidências de fenômenos OVNI, revelando que o fato ocorreu há décadas. O que as autoridades descobriram? O que ocorre nos céus do continente? O fenômeno OVNI é um risco real para os voos? O que há por trás desses incidentes? Muitos pilotos do mundo são testemunhas dos casos OVNI mais espetaculares. Eles possuem a experiência e o treinamento necessário para distinguir um fenômeno explicável de algo inexplicável. Entretanto, com que frequência acontecem esses fenômenos? O que acontece com as testemunhas que se animam a falar de um tema tão polêmico? Muitos especialistas não falam sobre esses temas por causa do simples medo de ser ridicularizado e perder o emprego, por causa do que aconteceu. Infelizmente, há muitos poucos pilotos no mundo que querem arriscar a credibilidade e carreira pelo assunto, o que é uma verdadeira vergonha. A maioria deles, junto com o público, não tem tempo para estudar muito para quantas provas há em todos esses anos do que realmente está acontecendo. Um piloto de verdade sabe que o que diz tem que estar bem fundamentado, porque pode colocar em perigo a sua própria integridade profissional. Com cada companheiro que voava, eu tocava no assunto. Ou o assunto surgia e muitos me contavam suas experiências. Os pilotos foram censurados por muitos anos, porque aquele que denunciava um fenômeno aéreo anômalo fazia papel de ridículo. É claro que eu tinha que ter algum tipo de prova. E eu não estou falando apenas de luzes incomuns que voam. Outra coisa que me permitiu ou me manteve por todos esses anos arriscando minha carreira. A ufologia aeronáutica trabalha em função do risco que significam esses eventos ou esses fenômenos. Um dos objetivos que nós pretendemos vencer é esse preconceito. Damos conferências com frequência para criar consciência de que se atrevam a falar e se atrevam a dizer o que vem. A denúncia que pilotos e controladores aéreos realizam sobre fenômenos OVNI que ocorrem ao redor dos voos civis e militares se tornou tão real que em muitos países foram criados organismos oficiais que os investigam. O que atravessa o espaço aéreo da região? Nosso controle sobre o espaço aéreo é precário? O que há por trás desses casos? A que conclusões a CFAA chegou? O caso Pelicano é um dos mais importantes que foi investigado pelo órgão oficial e que, entretanto, ainda carece de uma explicação sobre o que aconteceu. O caso Pelicano é um caso que aconteceu no ano de 79. São 3 aviões que são os protagonistas principais nesse caso. Há 2 aviões da companhia comercial e outro avião que pertence à Armada. Distanciada por mais de 200 milhas náuticas, advertem, ao mesmo tempo, condições similares em relação a uma luz que cruza por eles. Santiago Principal 521. Prosiga. Señor, nos figura un tráfigo hace un par de segundos de oeste a este. Recibido. ¿Y esa información es proveniente del Pica o Isol? No, visual, lo vimos claramente. Efetivamente diz que é uma luz que se afasta e se aproxima. O piloto está olhando para fora e está dizendo que está vendo. Mas ao mesmo tempo, outro piloto do 2º avião comercial também
percebe o fenômeno. Sí, afirmativo, el 169 también lo tuvo a la vista. Al parecer fue debe ser un elemento que ingresó a la atmósfera. Recibido. A denúncia mais importante foi feita por Alfa Pelicano, uma aeronave da Armada do Chile. Alfa Pelicano, prosiga. Pasó tráfico con rumbo norte de nivel inferior. O curioso dessa situação é que esse fenômeno se produz simultaneamente. Os observadores o captam simultaneamente. Entretanto, havia uma distância de mais de 300 quilômetros. Nessa noite, os 3 pilotos viram o mesmo e se comunicaram com a torre de controle. Cada um em uma frequência diferente, sem se ouvirem entre si. Da torre de controle foi informado que não havia nenhum tráfego extra na região e que não existiam leituras estranhas nos radares. Como é possível estabelecer se o caso não foi um erro? O que aconteceu nessa noite? Um deles diz: o senhor poderia calcular, digamos, essa luz que se afasta e se aproxima, a velocidade? Sim, diz. 15 mil pés em 3 segundos. 15 mil pés em 3 segundos? É uma velocidade vertical. No áudio, percebemos exatamente quando o piloto descreve o que aconteceu debaixo do seu avião e não pôde explicar o que era. Estamos diante de um fenômeno aéreo não identificado. O governo chileno dedica recursos para que especialistas de todas as categorias investiguem os casos de fenômenos aéreos anômalos. Eles mesmos admitem que de 100% dos casos que investigam, não conseguem explicar 3%. O que há por trás desses casos não explicados? Há casos concretos nos quais os pilotos tiveram que fazer manobras para evitar uma iminente colisão com um desses fenômenos ou objetos. E isso significa, nesse ponto de vista, algo gravíssimo. O fenômeno é tremendamente complexo, carece de um padrão comum. Não temos ideia de quanta velocidade alguns desses fenômenos têm, aparentemente. Às vezes aparecem e são vistos pelo olho humano e não pelo radar. E outras vezes, ao contrário, são vistos pelos radares e não pelo olho humano. E outras vezes é um fenômeno conjunto que se vê em ambos os casos. A partir da criação da CFAA, os pilotos e controladores aéreos do Chile começaram a denunciar os avistamentos dos fenômenos OVNIs, os quais são testemunhas. Em 2011, ocorreu um incidente que foi conhecido como Punta Arenas, que deixou os investigadores perplexos. Eles o ressaltaram como um dos casos mais importantes estudados pelo órgão oficial. Há a denúncia de um tráfego que, em primeiro momento, não foi observado pelo radar. E, posteriormente, vem um segundo tráfego de Puerto Williams até Punta Arenas e o radar do centro de controle percebeu o fenômeno, anunciado 20 minutos antes. O radar primário capta o sinal, manda uma advertência para o piloto e diz: há um tráfego às 12, ou seja, a distância de 4 milhas. 4 milhas na velocidade dos aviões atuais é muito pouco tempo. Ou seja, por quase 1 minuto e meio poderiam ter batido. A partir do relatório do piloto, a torre de controle decidiu monitorar o fato desde o radar. Información de tránsito desconocido de acuerdo a observación radar primario a las 12, 4 millas, evolucionando en el sector intermedio de Porvenir y Punta Arenas, altitud desconocida, desplazamento lento e errático. O que o radar detectou? Poderia se tratar de uma falha ou um defeito técnico? Esse objeto tinha o formato de uma nuvem, tipo uma nuvem lenticular, que se deslocava em direção contrária ao vento, e com muita velocidade. O sinal não ressalta nas nuvens, e sim ressalta em algo que seja tangível. Bem, aí o radar o captou. Aí temos um caso onde um piloto também tem que fazer uma ação evasiva para não bater ou estar muito próximo a algo que se encontra às 12 da sua posição, ao mesmo nível e que não sabe o que é. O incidente de Punta Arenas é um dos poucos que parecem não ter explicação científica, segundo as próprias autoridades admitem. Mas o que há por trás desse tipo de episódio? Nesse caso, não poderíamos dizer que poderia se tratar de um objeto não identificado. Os voos civis e militares parecem vulneráveis, apesar dos órgãos oficiais não apresentarem uma resposta definitiva a respeito. Em 1995, Jorge Polanco, um piloto civil argentino, foi uma testemunha de um evento OVNI que foi confirmado em terra pela torre de controle. E do ar pelo piloto militar Sipuzak, que a bordo de um avião militar viu o desenvolvimento dos fatos.
Esse dia, o voo era Aeroparque, cidade de Bariloche. Tínhamos 130 passageiros. Quando Jorge Polanco se aproximava de seu destino, soube que havia alguns incidentes em terra. Bariloche nos disse: acabamos de ter uma queda de energia na cidade inteira. Mas o aeroporto está capacitado, preparado para operar com um gerador de energia própria para esses casos. Nos autoriza o procedimento de descida. Quando chegamos à vertical do aeroporto, começamos a fazer o que se chama manobra de afastamento. Foi onde uma luz nos chamou a atenção. O comandante Ruben Adolfo Sipuzak se encontrava em um avião militar a 35 milhas do aeroporto, esperando seu turno para aterrissar. Ouvimos umas conversas que o piloto da companhia disse para a torre de controle que estava observando um tráfego. E a torre respondia que não tinha nenhum tráfego relatado. Até esse momento, os dois aviões e a torre de controle acreditavam que estavam vendo uma nave com problemas de comunicação ou um voo furtivo. Pensávamos que era uma aeronave que estava realmente sem comunicação. E o que eu sei é que, à medida que nos aproximávamos do aeroporto de Bariloche, nós três que tripulávamos o avião começamos a prestar mais atenção e tentar olhar pela janela, para fora, para ver o que víamos. Rapidamente, Polanco notou que havia algo fora do normal. Então começamos a dar sinais de luz. E a luz, que era brilhante e larga, de repente, como que respondendo às luzes que acendemos e apagamos do avião, de repente faz assim e fica fininha e plana. Realmente nós nos surpreendemos, mas também nesse momento o copiloto me disse: temos que virar. Eu não via mais a luz e começamos a fazer uma volta. A luz ficou fora da trajetória do avião. Consequentemente, nesse momento, eu paro de prestar atenção nisso e me concentro na operação do avião, na aproximação. Nesse momento, vejo que uma luz muito pequena passa por nós. Cruza de trás para frente. Então, pensei, esse é o tráfego que o piloto da linha aérea tanto falava. Para mim, até esse momento, era um avião. A uma velocidade que, inclusive, pensei que fosse um jato. Enquanto isso, Polanco continuava com as manobras de descida para aterrissar o Boeing. Ergui a vista, olhei para a direita e vi uma nave se aproximando devagar para fazer, eu diria, a formação de aproximação na descida. E se aproximou devagar, até ficar praticamente alinhada com a ponta da asa e com um diâmetro de quase 30 metros. A nave era toda escura, tinha um tipo de reflexo verde muito especial. Tinha uma saliência na parte superior. Era de uma cor alaranjada e parece que produzia um som de respiração. Pedi ao primeiro oficial que informasse a torre que tínhamos uma nave. E o controlador nos responde que ele vê uma luz, mas não sabe do que se trata. Em um momento, quando estávamos muito perto da aterrissagem, o aeroporto ficou totalmente às escuras. Ante a escuridão total do aeroporto, Polanco abortou a manobra de aterrissagem para começar uma evasão que salvasse o avião e seus passageiros. E não podemos comunicar a absolutamente ninguém o que faríamos, porque, pela falta de energia, não tínhamos como falar com a torre e nem a torre tinha como falar com a gente. O OVNI se movimentava a uma velocidade fantástica em linha reta até o centro do lago Nahuel Huapi e depois subiu a uma altura que eu nem imaginei que ele pudesse. Quando olhamos para baixo, vimos uma luz parada lá na frente. Parecia que estava esperando o avião da companhia terminar a sua volta. O voo de Polanco transportava uns 130 passageiros e a energia do aeroporto tinha caído, obrigando-o a abortar a aterrissagem. O OVNI parecia acompanhar seus movimentos, causando preocupação. O que aconteceu nos seguintes minutos? O que aconteceu com o voo?
Os incidentes que envolvem OVNIs e aviões ocorrem quase diariamente. As testemunhas envolvidas nesse tipo de episódio são peças fundamentais para estudar o fenômeno e procurar uma resposta, demonstrando a importância que esse tema tem para os governos, especialmente para a segurança aérea. No Reino Unido e na Europa, o assunto ainda é muito ridicularizado, ao contrário da América do Sul, onde muitos países sul-americanos estão muito mais abertos à ideia de que os ETs estão aqui e são reais. Estados oficiais como o CFAA e outros comitês como o CRIDOVNI no Uruguai e o NARCAP nos Estados Unidos e uma série de outros comitês ao redor do mundo que investigam seriamente este fenômeno. Honestamente, não acho que essas agências satisfaçam completamente a investigação do fenômeno OVNI de maneira pública. Eles somente cuidam dos casos aeronáuticos e esses casos são só uma parte do fenômeno OVNI. A comunidade científica não se aproximava do fenômeno OVNI porque tem tanta gente falando sobre isso, tem tanta especulação, que isso pode comprometer sua importância. Na noite de 31 de julho de 1995, o piloto Polanco fazia uma manobra evasiva, porque tinha acabado a energia no aeroporto segundos antes de aterrissar. A operação, que já era arriscada, ficou mais complicada quando um OVNI pareceu voar em formação com o Boeing que o experiente piloto comandava. Apenas a 35 milhas dos dois e esperando para aterrissar, o piloto militar Sipuzak e sua tripulação presenciavam o incidente muito surpresos. Iniciamos uma volta subindo e quando eu estava virando, eu o detectei novamente no meio da manobra. Eu o vi de novo e pensei comigo mesmo: estão nos seguindo, o que é que eles querem? Ou seja, pensamos mil coisas e, na verdade, podemos controlar as nossas emoções, mas realmente era preocupante. Peguei meu microfone e avisei pela primeira vez a torre de controle que vimos um tráfego que passou por baixo da gente. Subiu rapidamente na vertical e estava estacionado em frente ao avião da Aerolíneas Argentinas. No princípio, vivemos como se fosse um sonho e depois percebemos que é uma realidade. E a realidade era que estávamos com um avião de 70 toneladas com 130 passageiros e o cenário era real. Nivelamos a 10 mil pés e aí começamos a voltar para o aeroporto. E o OVNI ficou debaixo de nós e começou a acompanhar novamente até a vertical do aeroporto. E aí, ambos começam a vir no mesmo sentido que nós. Eles em direção ao aeroporto e nós já havíamos passado a vertical, afastando-nos do aeroporto. Aquela luz que acompanhava o avião da Aerolíneas, que estava diretamente na direção do nosso voo, eu tinha dúvidas de que altura ela estava. Inclusive, eu senti muito medo naquele momento. Eu imaginei uma colisão e a gente caindo como um papelzinho picado no lago Bariloche. E naquele momento, o comandante Gaetan inclinou o avião, tentando sair do caminho, porque vinha de frente sem sabermos a qual altura ele estava. Quando ele inclinou o avião, o mecânico pôde observar pela janelinha o que passou debaixo de nós, colado ao avião. E ele disse o que aconteceu. Ele viu uma luz do tamanho de uma unha do dedo polegar, cor âmbar. Nós continuamos com o procedimento de aterrissagem e assim chegamos à pista do aeroporto. Na verdade, ficamos todos calados. Estávamos muito inquietos pelo que acabávamos de passar. Assim que aterrissaram, Polanco conversou com as autoridades do aeroporto, que comentaram o ocorrido. Já em terra, os pilotos redigiram um relatório detalhado sobre o que havia acontecido. Nosso caso em particular foi muito real, porque, além disso, foi visto por um avião militar que estava acima do nosso, da terra pelo pessoal do aeroporto e do avião. Como é possível que dessas três áreas, com formas diferentes de visualização, seja vista a mesma coisa? Não tem como nós três errarmos com o que estávamos vendo. Eu simplesmente vi uma luz, mas fiquei preocupado porque eu acho... Quer dizer, tenho certeza de que os movimentos eram inteligentes. Foi preocupante porque estávamos enfrentando coisas desconhecidas. Os fatos testemunhados no incidente de Bariloche fazem parte de uma longa lista de eventos similares. O que faz com que o testemunho de pilotos e controladores seja tão confiável para as autoridades? Um controlador de tráfego aéreo tem como função principal
oferecer segurança aos voos. Quer dizer que o que nós fazemos, basicamente, é separar as aeronaves e mantê-las, de acordo a isso, uma sequência apropriada para sua aterrissagem ou decolagem. Coloque-se no lugar do piloto, que está se aproximando para aterrissar e vê que existe algo perto dele que pode colocá-lo em perigo. A responsabilidade dele não está somente com a máquina, mas também com as pessoas que confiaram nele para subir e voar, e também com as pessoas que estão abaixo e não tem nada a ver. E, por último, com a sua vida. Então, eu acho que é necessário levar em consideração um relatório de um piloto nesse sentido, porque alguém tem que agir. A fonte de informação é muito boa porque, nesse tempo real, os pilotos estão olhando para fora e estão vendo algo que estão reportando em tempo real ao centro de controle respectivo. Normalmente, quando você está acostumado a estar, digamos, na Terra, você tem uma visão direcional. Quando você está no plano dos aviões, sua visão muda e se torna unidirecional. Quer dizer que sua vista se abre um pouco mais. Existe uma grande quantidade de pilotos que viram esses estranhos fenômenos de frente. Entretanto, os experts não entram num acordo se isso se trata de um risco real para os voos. Esses objetos estão atravessando continuamente nas rotas aéreas. Claro que podem representar um perigo. Aparições muito súbitas, muito rápidas, velocidades que já não podemos prever sua ação. Assim como nós temos uma série de equipamentos que nos permite detectar outro avião quando está num curso que pode ser perigoso para nós, ou seja, na mesma aerovia, qualquer uma dessas naves, sem darmos nome, qualquer uma dessas naves com certeza tem mais tecnologia do que as nossas. Por simples coincidência ou por acaso, é que isso acontece. E claro que há muitos casos também. Temos o capitão Antônio Erce, muito reconhecido também, que se encontrou com OVNIs em pleno voo. Uma das experiências que tive quando eu voava numa companhia foi um voo que fizemos de Houston à Cidade do México, em fevereiro de 83. Em pleno voo, viram que se aproximava uma luz que parecia o farol de um trem. Eu estava olhando para o céu. Era uma noite muito estrelada, bem clara. E uma estrela me chamou a atenção. Ela estava fixa e começou a se mover. José Antônio Erce estava no meio de um voo quando viu uma luz pelo seu trabalho. Sabia que podia ser algo explicável. Mas a luz se movia ao redor de sua aeronave, sem que ele soubesse seu propósito. O que aconteceu com seu voo? José Antônio Erce é um dos pilotos que se encorajou em falar das suas experiências. Em 1983, estava dentro de uma cabine de avião com destino à Cidade do México, quando viu com o resto da tripulação uma estranha luz no céu. Quando a gente estava observando uma estrela, no nosso painel, duas luzes como se fossem refletores iluminaram a cabine. Iluminaram completamente. Parecia dia e nós ficamos surpresos. Então eu disse ao capitão, olhe por sua janela e veja se essa luz chega até o chão. Mas assim que eu falei, eu já fiquei de pé atrás do assento dele. E aí nós vimos duas luzes, como dois refletores, iluminando todo o avião. E de repente, desapareceram. Aquilo deixou a gente surpreso. Imagina uma cabine. Por que iluminou a cabine? A cabine foi iluminada por uma luz que vem não sei de onde. Que sensação isso pode te causar? E o capitão me falou, pergunta para a torre de controle se algum avião passou pela nossa trajetória acima de nós. E aí, a gente vai entender o que foi que aconteceu. Erce se comunicou com a torre de controle de Monte Rey para pesquisar se tinha outro tráfego informado na região. E eles disseram não. O único avião que está nessa rota é o de vocês. Por quê? O que vocês viram? O que aconteceu é que passou um objeto aqui em cima da gente e iluminou tudo. Olha, você não vai acreditar. Mas a que altura passou? Eu disse, uns 50, 60 mil pés acima da gente. Ah, mas isso não é possível. Eu disse que você não ia acreditar. Não sabemos dessa luz, com a hipotética ideia de que somos visitados por civilizações. Qual a sua finalidade? Eu não acredito que queiram só iluminar a cabine para ver melhor. Acho que há algo mais. E os mais indicados são as testemunhas diretas. Como a maior parte dos casos que envolvem fenômeno OVNI,
O incidente protagonizado por Erce foi um mistério. Bom, a gente chegou à Cidade do México sem nenhum problema. Mas olha, foi uma experiência única, inesquecível. A vigilância dos céus é imprescindível na hora de garantir a segurança dos voos. As torres de controle e os radares são lugares privilegiados para conhecer a verdade por trás desse fenômeno, devido à qualificação do pessoal envolvido e ao equipamento técnico. Deixei de ser cético quando vi que existem, não é? E que são coisas estranhas. Nós tivemos a oportunidade de vê-lo. Ninguém nos tira essa possibilidade que tivemos. E quando eu conto com orgulho. Tive a oportunidade de vê-lo. Eu tive a sorte de vê-lo. Não me contaram. Mesmo que não acreditem, o fenômeno está aí. Ele existe e é um perigo. É algo que ainda não conseguimos entender. São seres que vêm a nosso espaço, que marcam presença, que de alguma forma estão aparecendo por algo. O que é? Não sei. Há pessoas que não vão entender. Para mim é real. É algo que não é dessa terra, não é desse mundo como os conhecemos. A pergunta que a humanidade talvez devesse se fazer é: para que é? Para que é? Os pilotos e controladores são testemunhas privilegiadas e são fundamentais na hora de indagar o fenômeno OVNI. O que se esconde por trás desses avistamentos? Por que existem tantos casos ao redor das bases militares e aeroportos? Estamos sendo visitados? Ou simplesmente ainda não temos explicações científicas para esses incidentes? A verdade está próxima. As respostas parecem cada vez mais concretas. Entretanto, uma das grandes perguntas da humanidade continua sem resposta. Estamos sendo visitados por seres de outros mundos? Colbeck começou a perceber que os OVNIs representavam um risco para os voos. Uma ideia que compartilham em órgãos oficiais. O Comitê de Estudos de Fenômenos Aéreos Anômalos, CFA, é um órgão dependente da Direção-Geral de Aeronáutica Civil e foi criado no final do ano de 1997. Cuja missão é recopilar e analisar todos os relatórios antecedentes que tenham a ver com fenômenos aéreos anômalos e que cheguem a, digamos, a estado de investigá-los posteriormente, realizar um relatório para que fique à disposição de qualquer um. Quantos desses casos se tratam realmente de objetos não identificados? Até o momento, há 70 casos, em 500 mil operações aéreas. Estamos falando de um caso a cada 100 mil voos. Isso representa 0,01%, então o nível de probabilidade é baixíssimo. Poderíamos ter uma ou duas situações por ano que requerem algum tipo de investigação ou análise. Não sabemos as consequências se um desses fenômenos bate em uma aeronave em voo, quer dizer. Podemos falar claramente de um acidente com vítimas fatais. Então, se falamos da gravidade, poderia ser gravíssimo. O fenômeno aéreo anômalo é real. Nossa missão específica é ver se isso poderia afetar as operações aéreas. Hoje, o CFA tem ao redor de 300 casos e 5% não tem explicação lógica nem racional, então passam a ser um fenômeno aéreo não identificado. A estrutura militar aplicada à investigação dos casos permite que os especialistas e cientistas possam ter um controle estrito e controle das denúncias. Dentro dos 32 milhões de quilômetros quadrados que controla a Direção Aeronáutica Civil, nós sabemos exatamente as conversas que há entre os pilotos e os centros de controle. E os pilotos reportam coisas que vêm. Qualquer situação que seja reportada, tanto pelos nossos controladores ou pelos usuários pilotos, imediatamente é informado à CFAA e continua o procedimento habitual. Em 1997, ocorreu um fenômeno estranho em Arica, Chile, que foi presenciado por testemunhas civis desde a Terra. Arica teve vários relatórios nos últimos dias de março do ano de 97. Estamos falando de 30 e 31 e esse caso ocorreu no dia 2 de abril com um avião militar. Um piloto se aproximando do aeroporto de Arica, um avião militar,
vê as luzes e isso fica gravado perfeitamente. Tem um comportamento bastante irregular e que poderíamos dizer que algo aconteceu. Essa noite eu estava dando instruções a um aluno. Nos primeiros 20 minutos não aconteceu nada de especial. Eu diria que depois de meia hora foi quando tive o primeiro avistamento, enquanto fazíamos as viagens à região oeste da cidade, que é a parte mais escura. E do ar pelo piloto militar Sipuzak, que a bordo de um avião militar viu o desenvolvimento dos fatos. Esse dia, o voo era Aeroparque, cidade de Bariloche. Tínhamos 130 passageiros. Quando Jorge Polanco se aproximava de seu destino, soube que havia alguns incidentes em terra. Bariloche nos disse: acabamos de ter uma queda de energia na cidade inteira. Mas o aeroporto está capacitado, preparado para operar com um gerador de energia própria para esses casos. Nos autoriza o procedimento de descida. Quando chegamos à vertical do aeroporto, começamos a fazer o que se chama manobra de afastamento. Foi onde uma luz nos chamou a atenção. O comandante Ruben Adolfo Sipuzak se encontrava em um avião militar a 35 milhas do aeroporto, esperando seu turno para aterrissar. Ouvimos umas conversas que o piloto da companhia disse para a torre de controle que estava observando um tráfego. E a torre respondia que não tinha nenhum tráfego relatado. Até esse momento, os dois aviões e a torre de controle acreditavam que estavam vendo uma nave com problemas de comunicação ou um voo furtivo. Pensávamos que era uma aeronave que estava realmente sem comunicação. E o que eu sei é que, à medida que nos aproximávamos do aeroporto de Bariloche, nós três que tripulávamos o avião começamos a prestar mais atenção e tentar olhar pela janela, para fora, para ver o que víamos. Rapidamente, Polanco notou que havia algo fora do normal. Então começamos a dar sinais de luz. E a luz, que era brilhante e larga, de repente, como que respondendo às luzes que acendemos e apagamos do avião, de repente faz assim e fica fininha e plana. Realmente nós nos surpreendemos, mas também nesse momento o copiloto me disse: temos que virar. Eu não via mais a luz e começamos a fazer uma volta. A luz ficou fora da trajetória do avião. Consequentemente, nesse momento, eu paro de prestar atenção nisso e me concentro na operação do avião, na aproximação. Nesse momento, vejo que uma luz muito pequena passa por nós. Cruza de trás para frente. Então, pensei, esse é o tráfego que o piloto da linha aérea tanto falava. Para mim, até esse momento, era um avião. A uma velocidade que, inclusive, pensei que fosse um jato. Tivesse derrubado. E a condição da responsabilidade do controlador ou controladores envolvidos com o voo teria crescido muito. Colbeck começou a perceber que os OVNIs representavam um risco para os voos. Uma ideia que compartilham em órgãos oficiais. O Comitê de Estudos de Fenômenos Aéreos Anômalos, CFA, é um órgão dependente da Direção-Geral de Aeronáutica Civil e foi criado no final do ano de 1997. Cuja missão é recopilar e analisar todos os relatórios antecedentes que tenham a ver com fenômenos aéreos anômalos e que cheguem a, digamos, a estado de investigá-los posteriormente, realizar um relatório para que fique à disposição de qualquer um. Quantos desses casos se tratam realmente de objetos não identificados? Até o momento, há 70 casos, em 500 mil operações aéreas. Estamos falando de um caso a cada 100 mil voos. Isso representa 0,01%, então o nível de probabilidade é baixíssimo. Poderíamos ter uma ou duas situações por ano que requerem algum tipo de investigação ou análise. Não sabemos as consequências se um desses fenômenos bate em uma aeronave em voo, quer dizer. Podemos falar claramente de um acidente com vítimas fatais, então, se falamos da gravidade, poderia ser gravíssimo. O fenômeno aéreo anômalo é real. Nossa missão específica é ver se isso poderia afetar as operações aéreas.
Hoje o CFA tem ao redor de 300 casos e 5% não tem explicação lógica nem racional, então passam a ser um fenômeno aéreo não identificado. A estrutura militar aplicada à investigação dos casos permite que os especialistas e cientistas possam ter um controle estrito e controle das denúncias. Dentro dos 32 milhões de quilômetros quadrados que controla a Direção Aeronáutica Civil, nós sabemos exatamente as conversas que há entre os pilotos e os centros de controle. E os pilotos reportam coisas que vêm. Qualquer situação que seja reportada, tanto pelos nossos controladores ou pelos usuários pilotos, imediatamente é informado à CFAA e continua o procedimento habitual. Em 1997, ocorreu um fenômeno estranho em Arica, Chile, que foi presenciado por testemunhas civis desde a Terra. Arica teve vários relatórios nos últimos dias de março do ano de 97. Estamos falando de 30 e 31 e esse caso ocorreu no dia 2 de abril com um avião militar. Um piloto se aproximando do aeroporto de Arica, um avião militar, vê as luzes e isso fica gravado perfeitamente. Tem um comportamento bastante irregular e que poderíamos dizer que algo aconteceu. Essa noite eu estava dando instruções a um aluno. Nos primeiros 20 minutos não aconteceu nada de especial. Eu diria que depois de meia hora foi... Eu simplesmente vi uma luz, mas fiquei preocupado porque eu acho... Quer dizer, tenho certeza de que os movimentos eram inteligentes. Foi preocupante porque estávamos enfrentando coisas desconhecidas. Os fatos testemunhados no incidente de Bariloche fazem parte de uma longa lista de eventos similares. O que faz com que o testemunho de pilotos e controladores seja tão confiável para as autoridades? Um controlador de tráfego aéreo tem como função principal oferecer segurança aos voos. Quer dizer que o que nós fazemos, basicamente, é separar as aeronaves e mantê-las, de acordo a isso, uma sequência apropriada para sua aterrissagem ou decolagem. Coloque-se no lugar do piloto, que está se aproximando para aterrissar e vê que existe algo perto dele que pode colocá-lo em perigo. A responsabilidade dele não está somente com a máquina, mas também com as pessoas que confiaram nele para subir e voar, e também com as pessoas que estão abaixo e não têm nada a ver. E, por último, com a sua vida. Então eu acho que é necessário levar em consideração um relatório de um piloto nesse sentido, porque alguém tem que agir. A fonte de informação é muito boa porque, nesse tempo real, os pilotos estão olhando para fora e estão vendo algo que estão reportando em tempo real ao centro de controle respectivo. Normalmente, quando você está acostumado a estar, digamos, na Terra, você tem uma visão direcional. Quando você está no plano dos aviões, sua visão muda e se torna unidirecional. Quer dizer que sua vista se abre um pouco mais. Existe uma grande quantidade de pilotos que viram esses estranhos fenômenos de frente. Entretanto, os experts não entram num acordo se isso se trata de um risco real para os voos. Esses objetos estão atravessando continuamente nas rotas aéreas. Claro que podem representar um perigo. Aparições muito súbitas, muito rápidas, velocidades que já não podemos prever sua ação. Assim como nós temos uma série de equipamentos que nos permite detectar outro avião quando está num curso que pode ser perigoso para nós, ou seja, na mesma aerovia, qualquer uma dessas naves, sem darmos nome, qualquer uma dessas naves com certeza tem mais tecnologia do que as nossas. Por simples coincidência ou por acaso, é que isso acontece. E claro que há muitos casos também. Temos o capitão Antônio Erce, muito reconhecido também, que se encontrou com OVNIs em pleno voo. Uma das experiências que tive quando eu voava numa companhia foi um voo que fizemos de Houston à Cidade do México, em fevereiro de 83. Em pleno voo, viram que se aproximava uma luz que parecia o farol de um trem. Eu estava olhando para o céu. Se aproximava de seu destino, soube que havia alguns incidentes em terra. Bariloche nos disse: acabamos de ter uma queda de energia na cidade inteira. Mas o aeroporto está capacitado, preparado para operar com um gerador de energia própria para esses casos. Nos autoriza o procedimento de descida. Quando chegamos à vertical do aeroporto, começamos a fazer o que se chama manobra de afastamento.
Foi onde uma luz nos chamou a atenção. O comandante Ruben Adolfo Sipuzak se encontrava em um avião militar a 35 milhas do aeroporto, esperando seu turno para aterrissar. Ouvimos umas conversas que o piloto da companhia disse para a torre de controle que estava observando um tráfego. E a torre respondia que não tinha nenhum tráfego relatado. Até esse momento, os dois aviões e a torre de controle acreditavam que estavam vendo uma nave com problemas de comunicação ou um voo furtivo. Pensávamos que era uma aeronave que estava realmente sem comunicação. E o que eu sei é que, à medida que nos aproximávamos do aeroporto de Bariloche, nós três que tripulávamos o avião começamos a prestar mais atenção e tentar olhar pela janela, para fora, para ver o que víamos. Rapidamente, Polanco notou que havia algo fora do normal. Então começamos a dar sinais de luz. E a luz, que era brilhante e larga, de repente, como que respondendo às luzes que acendemos e apagamos do avião, de repente faz assim e fica fininha e plana. Realmente nós nos surpreendemos, mas também nesse momento o copiloto me disse, temos que virar. Eu não via mais a luz e começamos a fazer uma volta. A luz ficou fora da trajetória do avião. Consequentemente, nesse momento, eu paro de prestar atenção nisso e me concentro na operação do avião, na aproximação. Nesse momento, vejo que uma luz muito pequena passa por nós. Cruza de trás para frente. Então, pensei, esse é o tráfego que o piloto da linha aérea tanto falava. Para mim, até esse momento, era um avião. A uma velocidade que, inclusive, pensei que fosse um jato. Enquanto isso, Polanco continuava com as manobras de descida para aterrissar o Boeing. Ergui a vista, olhei para a direita e vi uma nave se aproximando devagar para fazer, eu diria, a formação de aproximação na descida. Militares parecem vulneráveis, apesar dos órgãos oficiais não apresentarem uma resposta definitiva a respeito. Em 1995, Jorge Polanco, um piloto civil argentino, foi uma testemunha de um evento OVNI que foi confirmado em terra pela torre de controle. E do ar, pelo piloto militar Sipuzak, que a bordo de um avião militar viu o desenvolvimento dos fatos. Esse dia, o voo era Aeroparque, cidade de Bariloche. Tínhamos 130 passageiros. Quando Jorge Polanco se aproximava de seu destino, soube que havia alguns incidentes em terra. Bariloche nos disse, acabamos de ter uma queda de energia na cidade inteira. Mas o aeroporto está capacitado, preparado para operar com um gerador de energia própria para esses casos. Nos autoriza o procedimento de descida. Quando chegamos à vertical do aeroporto, começamos a fazer o que se chama manobra de afastamento. Foi onde uma luz nos chamou a atenção. O comandante Ruben Adolfo Sipuzak se encontrava em um avião militar a 35 milhas do aeroporto, esperando seu turno para aterrissar. Ouvimos umas conversas que o piloto da companhia disse para a torre de controle que estava observando um tráfego. E a torre respondia que não tinha nenhum tráfego relatado. Até esse momento, os dois aviões e a torre de controle acreditavam que estavam vendo uma nave com problemas de comunicação ou um voo furtivo. Pensávamos que era uma aeronave que estava realmente sem comunicação. E o que eu sei é que, à medida que nos aproximávamos do aeroporto de Bariloche, nós três que tripulávamos o avião começamos a prestar mais atenção e tentar olhar pela janela, para fora, para ver o que víamos. Rapidamente, Polanco notou que havia algo fora do normal. Então começamos a dar sinais de luz. E a luz, que era brilhante e larga, de repente, como que respondendo às luzes que acendemos e apagamos do avião,
De repente faz assim e fica fininha e plana. Realmente nós nos surpreendemos, mas também nesse momento o copiloto me disse: temos que virar. Eu não via mais a luz e começamos a fazer uma volta. A luz ficou fora da trajetória do avião. Consequentemente, nesse momento, eu paro de prestar atenção nisso e me concentro na operação do avião, na aproximação. Nesse momento, vejo que uma luz muito pequena passa por nós. Viu e a torre de controle detectaram um OVNI que os obrigou a realizar uma manobra evasiva para evitar a colisão em pleno voo. O incidente é tão sério que é criado um organismo oficial dedicado a investigar o fenômeno, o que acaba gerando uma série de anomalias. México, 1994. Um controlador aéreo de um dos maiores aeroportos da região muda seu ponto de vista sobre o fenômeno depois que um avião colidiu com um OVNI. O fenômeno é visto do ar e da terra. A quantidade de casos de OVNIs vistos pelo pessoal da Aeronáutica Civil e Militar, presenciados dos aviões e das torres de controle, se multiplicam dia a dia. O mistério sobre esses incidentes é tão grande como o fenômeno em si. Entretanto, esses casos aportam uma visão insuperável dessas manifestações. Se trata de testemunhas privilegiadas que sabem observar os céus e permitem ter um acercamento único desse fenômeno. Por que existem tantos casos? Porque muitos dos envolvidos nesses incidentes temem contar suas experiências. Os incidentes que envolvem OVNIs e aviões apresentam uma série de variáveis muito importantes e fascinantes. Testemunhas qualificadas, registro de evidência por aparelhos específicos para detectar objetos que voam e investigações oficiais que nem sempre vêm à tona. Mas, principalmente, podem colocar os voos em risco? Há relatos de pilotos que avistaram luzes e objetos que não puderam identificar? É claro, porque agora tem mais testemunhas nos céus com ponto de vista claro e de melhor vantagem. Sabemos que está presente fora e dentro do espaço aéreo controlado. Inclusive foram vistos saindo do mar. Há alguns países, na Europa e na Ásia, que dizem que as operações aéreas foram afetadas. Então é por isso que é importante que nós saibamos do que se trata. Ninguém sabe o que é o fenômeno OVNI. Esses governos sabem que o espaço aéreo está sendo violado por naves que eles não conseguem controlar, não conseguem falar quando vão aparecer ou quando vão embora. Eles estão absolutamente sem poder para fazer qualquer coisa. E isso é uma coisa que nenhum governo quer admitir aos cidadãos, que eles não têm nenhum controle da violação do espaço aéreo. Esse fenômeno te atinge, te desafia quanto à sabedoria que deve ter como profissional da aviação. E tem que fazer as perguntas necessárias. Aí é quando percebe que isso é um perigo. A gente fala com os pilotos na sala da equipe quando a gente entra, especialmente com os ex-militares. Eles têm histórias para contar. Eu falo que talvez 80% deles já viram algum dentro do espaço aéreo controlado. Inclusive foram vistos saindo do mar. Há alguns países, na Europa e na Ásia, que dizem que as operações aéreas foram afetadas. Então é por isso que é importante que nós saibamos do que se trata. Ninguém sabe o que é o fenômeno OVNI. Esses governos sabem que o espaço aéreo está sendo violado por naves que eles não conseguem controlar, não conseguem falar quando vão aparecer ou quando vão embora. Eles estão absolutamente sem poder para fazer qualquer coisa. E isso é uma coisa que nenhum governo quer admitir aos cidadãos, que eles não têm nenhum controle da violação do espaço aéreo. Esse fenômeno te atinge, te desafia quanto à sabedoria que deve ter como profissional da aviação. E tem que fazer as perguntas necessárias. Aí é quando percebe que isso é um perigo. A gente fala com os pilotos na sala da equipe quando a gente entra, especialmente com os ex-militares. Eles têm histórias para contar. Eu falo que talvez 80% deles já viram alguma coisa, mas eles nunca contam para ninguém. Acredito que o fenômeno deve ser estudado toda vez que possa interferir em operações aéreas.
mas me dá a impressão que se manifesta para que justamente possamos vê-lo, sem interferir em nossa operação aérea. O fato de não controlar faz com que o risco aumente. Então eu vou, mas há objetos em minha rota de voo que ninguém tem controle, domínio sobre eles. É um absurdo, não? Íamos com um avião, acendíamos e apagávamos as luzes. Com o OVNI, e ele reduz a dimensão da luz, ficando uma luz plana e fina. Tomara que não haja um incidente com esse tipo de objetos que voam por onde eu estou passando. Todos os controladores de tráfego aéreo, pela sua profissão, talvez tenham passado por mais de uma situação digna de mencionar. Percebi que os OVNIs sempre estiveram ao lado da aviação, tanto civil como militar, no México. Se a maioria das pessoas percebe que o OVNI está voando o tempo todo e não podemos fazer nada para detê-lo, haverá muitas pessoas com medo por aí. Enrique Colbeck Vergara é um controlador aéreo mexicano que trabalha há mais de 30 anos na área. Entretanto, foi a partir de uma experiência a qual um avião colidiu com um OVNI, quando ele mudou para sempre sua visão a respeito do fenômeno que os cidadãos mexicanos denunciam quase diariamente, abordando-o desde um enfoque de segurança aérea. Antes eu não prestava atenção no fenômeno. Era algo muito distante, como normalmente nós humanos fazemos, até que algo me aconteceu e me fez refletir. Enrique Colbeck Vergara é controlador de tráfego aéreo em um dos maiores e mais movimentados aeroportos, apesar dos órgãos oficiais não apresentarem uma resposta definitiva a respeito. Em 1995, Jorge Polanco, um piloto civil argentino, foi uma testemunha de um evento OVNI que foi confirmado em terra pela torre de controle. E do ar pelo piloto militar Sipuzak, que a bordo de um avião militar viu o desenvolvimento dos fatos. Esse dia, o voo era Aeroparque, cidade de Bariloche. Tínhamos 130 passageiros. Quando Jorge Polanco se aproximava de seu destino, soube que havia alguns incidentes em terra. Bariloche nos disse: acabamos de ter uma queda de energia na cidade inteira. Mas o aeroporto está capacitado, preparado para operar com um gerador de energia própria para esses casos. Nos autoriza o procedimento de descida. Quando chegamos à vertical do aeroporto, começamos a fazer o que se chama manobra de afastamento. Foi onde uma luz nos chamou a atenção. O comandante Ruben Adolfo Sipuzak se encontrava em um avião militar a 35 milhas do aeroporto, esperando seu turno para aterrissar. Ouvimos umas conversas que o piloto da companhia disse para a torre de controle que estava observando um tráfego. E a torre respondia que não tinha nenhum tráfego relatado. Até esse momento, os dois aviões e a torre de controle acreditavam que estavam vendo uma nave com problemas de comunicação ou um voo furtivo. Pensávamos que era uma aeronave que estava realmente sem comunicação. E o que eu sei é que à medida que nos aproximávamos do aeroporto de Bariloche, nós três que tripulávamos o avião começamos a prestar mais atenção e tentar olhar pela janela, para fora, para ver o que víamos. Rapidamente, Polanco notou que havia algo fora do normal. Então começamos a dar sinais de luz. E a luz, que era brilhante e larga, de repente, como que respondendo às luzes que acendemos e apagamos do avião, de repente faz assim e fica fininha e plana. Realmente nós nos surpreendemos, mas também nesse momento o copiloto me disse: temos que virar. Eu não via mais a luz e começamos a fazer uma volta. A luz ficou fora da trajetória do avião. Consequentemente, nesse momento, eu paro de prestar atenção nisso e me concentro na operação do avião, na aproximação. Nesse momento, vejo que uma luz muito pequena passa por nós. Cruza de trás para frente. Estava realizando as investigações desse caso. Passaram 9 meses e a direção da aeronáutica então decidiu começar a investigar isso. E então, no final do ano de 1997, foi criado o Comitê de Estudos Aéreos Anômalos. A partir desse trabalho da CFAA, outros pilotos e controladores se animaram a contar suas experiências
e apresentar evidências de fenômenos OVNI, revelando que o fato ocorreu há décadas. O que as autoridades descobriram? O que ocorre nos céus do continente? O fenômeno OVNI é um risco real para os voos? O que há por trás desses incidentes? Muitos pilotos do mundo são testemunhas dos casos OVNI mais espetaculares. Eles possuem a experiência e o treinamento necessário para distinguir um fenômeno explicável de algo inexplicável. Entretanto, com que frequência acontecem esses fenômenos? O que acontece com as testemunhas que se animam a falar de um tema tão polêmico? Muitos especialistas não falam sobre esses temas por causa do simples medo de ser ridicularizado e perder o emprego, por causa do que aconteceu. Infelizmente, há muitos poucos pilotos no mundo que querem arriscar a credibilidade e carreira pelo assunto, o que é uma verdadeira vergonha. A maioria deles, junto com o público, não tem tempo para estudar muito para quantas provas há em todos esses anos do que realmente está acontecendo. Um piloto de verdade sabe que o que diz tem que estar bem fundamentado, porque pode colocar em perigo a sua própria integridade profissional. Com cada companheiro que voava, eu tocava no assunto. Ou o assunto surgia e muitos me contavam suas experiências. Os pilotos foram censurados por muitos anos porque aquele que denunciava um fenômeno aéreo anômalo fazia papel de ridículo. É claro que eu tinha que ter algum tipo de prova. E eu não estou falando apenas de luzes incomuns que voam. Outra coisa que me permitiu ou me manteve por todos esses anos é arriscando minha carreira. A ufologia aeronáutica trabalha em função do risco que significam esses eventos ou esses fenômenos. Um dos objetivos que nós pretendemos vencer é esse preconceito. Damos conferências com frequência para criar consciência de que se atrevam a falar e se atrevam a dizer o que vem. A denúncia que pilotos e controladores aéreos realizam sobre fenômenos OVNI que ocorrem ao redor dos voos civis e militares se tornou tão real que em muitos países foram criados organismos oficiais que os investigam. O que atravessa o espaço aéreo da região? Nosso controle sobre o espaço aéreo é precário? O que há por trás desses casos? A que conclusões a CFAA chegou? Deal com um OVNI. O fenômeno é visto do ar e da terra. A quantidade de casos de OVNIs vistos pelo pessoal da aeronáutica civil e militar, presenciados dos aviões e das torres de controle, se multiplicam dia a dia. O mistério sobre esses incidentes é tão grande como o fenômeno em si. Entretanto, esses casos aportam uma visão insuperável dessas manifestações. Se trata de testemunhas privilegiadas que sabem observar os céus e permitem ter um acercamento único desse fenômeno. Por que existem tantos casos? Porque muitos dos envolvidos nesses incidentes temem contar suas experiências. Os incidentes que envolvem OVNIs e aviões apresentam uma série de variáveis muito importantes e fascinantes. Testemunhas qualificadas, registro de evidência por aparelhos específicos para detectar objetos que voam e investigações oficiais que nem sempre vêm à tona. Mas, principalmente, podem colocar os voos em risco? Há relatos de pilotos que avistaram luzes e objetos que não puderam identificar? É claro, porque agora tem mais testemunhas nos céus com ponto de vista claro e de melhor vantagem. Sabemos que está presente, fora e dentro do espaço aéreo controlado. Inclusive foram vistos saindo do mar. Há alguns países, na Europa e na Ásia, que dizem que as operações aéreas foram afetadas. Então é por isso que é importante que nós saibamos do que se trata. Ninguém sabe o que é o fenômeno OVNI. Esses governos sabem que o espaço aéreo está sendo violado por naves que eles não conseguem controlar, não conseguem falar quando vão aparecer ou quando vão embora. Eles estão absolutamente sem poder para fazer qualquer coisa. E isso é uma coisa que nenhum governo quer admitir aos cidadãos, que eles não têm nenhum controle da violação do espaço aéreo. Esse fenômeno te atinge, te desafia quanto à sabedoria que deve ter como profissional da aviação. E tem que fazer as perguntas necessárias. Aí é quando percebe que isso é um perigo.
A gente fala com os pilotos na sala da equipe quando a gente entra, especialmente com os ex-militares. Eles têm histórias para contar. Eu falo que talvez 80% deles já viram alguma coisa, mas eles nunca contam para ninguém. Acredito que o fenômeno deve ser estudado toda vez que possa interferir em operações aéreas. Mas me dá a impressão que se manifesta para que justamente possamos vê-lo, sem interferir em nossa operação aérea. O fato de não controlar faz com que o risco aumente. Então eu vou, mas há objetos em minha rota de voo que ninguém tem controle, domínio sobre.